Olá, sejam bem-vindos a mais uma receita Rango com Lucas mais Volca Foods. Hoje uma carne de panela deliciosa com batata, cenoura, que vocês vão adorar. Vamos lá, bora de rango! Bom, já vamos começar então pegando nossa carne. Aqui eu tenho 500 gramas de acém e aqui eu vou cortar em cubos, tá? Não tão pequenos nem tão grandes. A grande questão é a gente sentir a textura da carne junto com a batata e com a cenoura também. Então aqui a gente vai cortar em cubos médios, mais ou menos desse tamanho aqui, ó, pra gente conseguir sentir a carne no final. Carne toda cortada já em cubos, conforme eu disse antes, então a gente vai colocar aqui para outro recipiente para temperar ela. Aqui basicamente a gente vai temperar com sal e pimenta, tá? Como vai ter outros temperos depois, então a gente vai entrar com sal e pimenta do reino. Pode usar outros temperos? Pode. Segue teu coração. Essa aqui é uma receita base, só para a gente conseguir criar, mas você pode usar à vontade. Gosta de pimenta, usa pimenta calabresa, dedo de moça, usa aí o tempero de sua preferência, tá bom? Aqui no final, depois de temperar a carne, a gente vai entrar também com uma colherinha de farinha de trigo, tá? Então isso aqui vai ajudar a criar uma casquinha na nossa carne e depois também engrossar o nosso molho no final. Agora a gente vai para o complemento da receita, então a gente vai cortar aqui meia cebola. Corta meia cebolinha, descasca ela. E aproveitando, enquanto eu descasco essa cebola aqui, se inscreve no canal, deixa teu like, compartilha essa receita. E aproveita também e me segue no Instagram, @RangoCoLucas e @VolcaFoods. Aqui a gente vai fazer uns cortezinhos na cebola. Aquele tradicional brunoise, não precisa ser tão fininho, porque como isso aqui vai para pressão depois, vai acabar desmanchando. Então a gente corta aqui nossa cebola. Cebola a gente reserva aqui do lado, agora vamos cortar 2 dentes de alho. Então dá aquela amassadinha no alho, descasca. E aqui eu vou tirar algumas lâminas de alho. Bora descascar essas batatinhas aqui, bolinha. Pode usar batata normal? Pode. Eu tô usando essa aqui menorzinha porque vai acabar ficando mais bonito no resultado final do prato. Aqui finalizando então a última batatinha. Dá trabalho, mas vale a pena, tá? Enquanto eu descasco aqui, vou contar um pouquinho mais da Volcar. Volcar é uma empresa que faz caldos sem aditivos, sem conservantes, caldos naturais. O de legumes, por exemplo, é vegano, então tem caldos para todas as opções, todos os tipos. Muito pouco sódio adicionado, é um caldo realmente para usar no dia a dia e para dar aquele toque de chefe na sua receita. Afinal, a gente substitui a água que a gente colocaria no preparo por um caldo de legumes, de frango, de carne. A cenoura a gente vai cortar em meia lua, então a gente faz esse corte aqui nos dois cantos para tirar essa partezinha, corta ela no meio e aqui a gente tira alguns pedaços, nem muito fino nem muito grosso, porque depois vai cozinhar na pressão um tempo junto com a batata, então o ideal e o legal é que a gente sinta a textura também do legume no preparo. Cenoura cortada, a batata a gente simplesmente corta ela no meio, então ela vai ficar nesse formatinho aqui, ó, na metade. Então isso vai dar uma textura boa também no final, como eu falei. Bom, tudo cortadinho, tudo picado, bora voltar pro fogo. Aqui no fogo então a gente vai começar com a nossa carne. A panela tem que esquentar bem, tem que deixar bem quente a panela. A gente entra com um fio de azeite. A panela esquentou bem quente e a gente começa a entrar com a nossa carne. O importante é que a gente não coloque toda a carne de uma vez só, pelo menos a minha panela aqui não é tão grande. A gente vai fazer tudo direto na panela de pressão. Então a gente vai entrando com a carne e deixando um espacinho entre elas, para conseguir criar uma casquinha, uma camada, e isso vai dar mais sabor no final do preparo também. Aqui o que a gente quer é essa crostinha, então a carne vai dourar bem de um lado, a gente vira para dourar bem do outro. Faz esse processo com todas, depois a gente coloca o restante da carne. Essa primeira leva já está bem grelhada, então a gente vai tirar ela para entrar com a segunda. Lembrando aqui a gente tem 500 gramas de acém sem osso. Eu dei uma limpadinha nele, tirei o excesso de gordura para não ficar aquele sabor muito forte no final também. Primeira leva foi, a gente entra com um pouco mais de azeite e o restante da nossa carne. Acomoda bem a carne para que toda a superfície dela pegue no fundo da panela, criando aquela crostinha que é o que vai dar o sabor também diferente no final da receita. Bom, aqui segunda parte já selou também, a gente vai tirar toda a carne da panela. Aqui eu vou com mais um fiozinho de azeite e a gente vai entrar com a cebola e o alho.
E aqui usa uma colher, um pão duro e raspa bem esse fundo aqui para a gente aproveitar a crosta que a carne formou. Aqui eu já entro com mais um pouquinho de sal para temperar a cebola e o alho. Dourada a cebola e o alho, a gente entra com extrato de tomate agora. Uma colher de sopa bem cheia. Mistura para incorporar tudo. Voltou a carne, dá aquela misturadinha. Agora o momento da nossa estrela, caldo de carne da Volca Foods. Então a gente vai incorporar no preparo até mais ou menos cobrir a carne. Então a gente vai adicionando aqui. Pelo meu olho aqui vai em torno de 2 a 3 xícaras de caldo, tá? A gente vai incorporando até quase cobrir ali os pedacinhos de carne. Deixa eu dar uma olhada aqui. É isso aqui mesmo. Cobriu a carne, tá ótimo. Antes de tampar a panela, 2 folhinhas de louro para dar um saborzinho a mais no preparo. Misturou. Agora é só tampar a nossa panela e deixar ela pegar pressão. Aqui em fogo alto, acabou de pegar pressão na panela, a gente baixa o fogo e vai esperar em torno de 20 a 25 minutos para a gente abrir e ver como é que tá o nosso preparo. Bom, passou aqui 20, 25 minutos, aqui a panela já perdeu pressão, já desliguei ela, vamos abrir para ver como é que tá. E é isso aqui, a carne já tá macia, quase no ponto ideal. Então nesse ponto aqui, a gente vai entrar com as cenouras e as batatas. Aqui é importante corrigir pimenta. E vamos corrigir também o sal. Batata e cenoura na panela, a gente entra com 3 colheres de sopa de vinagre de vinho tinto. Colocou tudo, deu aquela mexidinha. E agora a gente vai tampar e voltar para o fogo na pressão por cerca de 5 minutinhos e já vai estar pronto. Aqui então passou 5 minutos na pressão para terminar o cozimento ali da batata e da cenoura e também poder finalizar a carne. A pressão já saiu e tá aí prontinha a nossa carne de panela com batata e cenoura. Bora empratar. Então aqui empratamento sem mistério, né? Comida simples, comida caseira. A gente vai colocar aqui algumas colheradas no prato. Isso aqui deu uma porção mais ou menos aí para umas 2 pessoas, tá? Caso você queira fazer para mais, é só dobrar, triplicar a receita, não tem problema. Essa receita que a gente colocou aqui é só uma receita base. Bom, aqui para finalizar também eu vou cortar, eu tenho aqui coentro e salsinha, tá? Então eu vou picar um pouquinho desse verdinho para dar um visual e uma refrescância também no final do nosso prato. Aí bem picadinho, quiser deixar mais pedaçudinho também não tem problema. Vai aparecer mais na mordida também. Então, um pouquinho de verde aí para finalizar o nosso prato. Bom, prato finalizado, chegou a hora da parte boa, né? Aqui o meu ficou mais cremosinho. Se você quiser uma carne com mais caldo, é só a hora que abrir na segunda etapa, colocar um pouquinho mais de caldo de carne da boca. Deixa eu pegar um pouquinho de tudo aqui. Cuidar para não me queimar. Eu sou suspeito para falar porque eu adoro carne de panela. Quando a Volca me mandou essa receita, eu adorei, porque para mim não é sacrifício nenhum. Façam essa receita em casa. Se fizerem, me marquem lá, @RamcoLucas, @VolcaFoods. Espero que tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Valeu!